Oi pessoal, tudo bom? Muitas pessoas têm dificuldades de se organizar para estudar e para escrever o seu trabalho acadêmico. Então, neste vídeo, eu vou dar 10 dicas de como você se organizar para escrever o seu TCC, sua dissertação de mestrado ou sua tese de doutorado. Vamos lá? Dica número 1. A primeira dica é fazer um bom levantamento bibliográfico. Você tendo os materiais necessários, você não vai precisar interromper a escrita do seu trabalho acadêmico, da sua dissertação. Então, o levantamento bibliográfico é muito importante. Agora, como se faz esse levantamento bibliográfico? Bom, em primeiro lugar, você vai levantar os materiais que o seu orientador indicou. Então, o seu orientador ele já vai dizer aquilo que ele pensa que é essencial para o seu trabalho. E ele é um especialista. Então, aquilo que ele mandar você ler, você já levanta como material para você ter. Além disso, é importante você investigar o látex do seu orientador. Então, verificar no látex do seu orientador quais são as publicações que ele tem, ler as publicações do seu orientador para você entender como ele pensa, como ele trabalha, qual é o ponto de vista teórico dele, quais são os temas que interessam. Aí você também verifica nas publicações do seu orientador quem são os autores que ele menciona e você procura encontrar essas obras também, porque são obras importantes para ele, especialmente as obras que são recorrentemente mencionadas. Além disso, você veja no látex do seu orientador quais foram os trabalhos de mestrado e de doutorado que ele orientou, baixe esses trabalhos e verifique também o que essas pessoas investigaram, como é que o trabalho se organiza, o que essas pessoas citaram, quem são os autores que elas citaram, quais são os tópicos que aparecem na parte teórica ou metodológica. À medida que você for se apropriando de quais são as indicações bibliográficas do seu orientador, das publicações dele, das obras que ele menciona e os trabalhos que ele orienta, como é que ele orienta e quais são os autores que esses trabalhos citam, aí você já vai conseguir fazer uma seleção das obras necessárias. Outra coisa, providencie esses materiais com antecedência, porque não necessariamente eles vão estar disponíveis na biblioteca. De repente você tem que trabalhar num final de semana, num determinado capítulo, precisa de um livro ou de um artigo e você não tem ali. Então, para você poder se organizar, é bom você fazer um bom levantamento bibliográfico e se seu orientador emprestar algum livro para você, devolva com rapidez, porque ele não vai gostar de ficar sem os livros dele. É importante saber que os pesquisadores, eles também organizam suas próprias bibliotecas. E se ele empresta um livro para você e não recebe de volta, ele vai estar muito menos disposto a emprestar outra vez. Outra dica de organização é o comparecimento às reuniões de orientação. Quando você comparece às reuniões de orientação, o professor ele sempre tem alguma indicação, seja de material, ou ele tem algum insight para o seu trabalho, ou ele tira alguma dúvida sua. As reuniões são sempre proveitosas. Quanto menos reunião você atender, mais difícil será para você desenvolver o trabalho. Então é importante você comparecer a essas reuniões, aí você vai receber feedback dele, inclusive para se organizar melhor para os passos seguintes, quais são os passos mais urgentes, quais são os passos que virão depois. E além disso, não espere que somente o orientador envie e-mail ou convoque para reunião. É importante que você se faça lembrar, que você envie solicitações de reunião, porque os professores eles são muito ocupados. Então, seu orientador ele tem que também cuidar das próprias publicações, ele tem que dar aula na graduação e na pós, orientar outros alunos, escrever relatórios, fazer diversas coisas que tomam muito tempo. E se você não se manifestar e não pedir reunião, ele pode esquecer de você. Dica número 3. Ainda pensando nessa questão das reuniões de orientação, algo importante é você fazer as correções que o professor orientou rapidamente. Se você não fizer essas correções rapidamente, você vai acabar esquecendo das orientações que ele deu. E o que vai acontecer? Você vai acabar solicitando uma nova reunião, pedindo para ele explicar aquilo que ele já explicou, e ele não vai gostar. E além disso, o que é pior, vai atrasar o seu trabalho. Então, assim que o orientador der alguma explicação na reunião,
pedir alguma tarefa, instruir você a fazer alguma atividade, você vai para casa, você já corrige o texto e já executa essas tarefas para você não esquecer dessas orientações e ele ter o retrabalho. Dica número 4. Também importante para a sua organização de estudo durante a escrita de um trabalho acadêmico é a elaboração de um sumário provisório. O sumário provisório é uma espécie de um projeto de dizer, é aquilo que você pretende colocar no seu trabalho. E ele funciona como um guia de produção de texto, quer dizer, ele já ajuda nas questões de bloqueio de escrita, porque ele já dá para você uma orientação a respeito daquilo que você tem que escrever, quais são os tópicos, mas além disso, ele ajuda você na organização, no sentido de você não perder seu tempo lendo aquilo que não é necessário para o seu trabalho, ou escrevendo aquilo que não é necessário para o seu trabalho. Então ele já vai fazer uma seleção de quais são os textos necessários, de quais são as atividades necessárias. Dica número 5. Um cronograma preciso ajudará você a desenvolver o seu trabalho passo a passo com muito menos estresse e sua família sofrerá menos. Nesse cronograma, você deve colocar todos os artigos que você pretende ler, quais são as datas, os prazos de entrega de trabalho para orientador, para a banca, quando você pretende elaborar gráficos, quando você pretende analisar dados. Então você coloca nesse cronograma, passo a passo, todas as suas atividades e já imagina quanto tempo você vai precisar para elas. É importante você manter esse cronograma visível e também atualizado, à medida que você vai desenvolvendo as suas atividades. E esse cronograma tem que mudar, então você refaz o cronograma e coloca um novo cronograma à sua vista. Dica número 6 de organização. O feedback do professor é muito importante. Durante a escrita de um trabalho acadêmico, a gente precisa de um interlocutor, de alguém que nos diga se a gente está indo pelo caminho certo, se precisamos corrigir alguma coisa. É muito duro escrever sozinho, sem ter um feedback. É preciso ter um leitor, e o orientador é o seu leitor. Então, esse feedback do professor, ele vai ser muito melhor, ele vai ter uma qualidade superior na medida em que esse professor ele tem mais tempo para ler o seu material e ele pode refletir e pensar em sugestões. Por isso, é importante que você mande o material para leitura com antecedência. Digamos que você tem uma reunião marcada com o seu professor, ele vai dar um feedback sobre a sua produção. Você não deve enviar essa produção na véspera, porque ele não vai ter tempo de ler. No máximo, ele vai dar alguma instrução na hora de algo que ele percebeu, só de dar uma olhada no trabalho. Mas se você quiser uma leitura minuciosa, dicas preciosas, então é necessário você enviar a sua produção com uma certa antecedência. Eu diria que no mínimo com 2 semanas de antecedência. Dica número 7. Ainda ligado a essa questão do tempo e do feedback do professor, mas pensando não apenas no feedback do professor, mas também de outras pessoas. O que acontece é que muitas vezes a gente esquece da disponibilidade das outras pessoas e a gente pensa só na nossa. Então é importante que quando você elaborar o seu cronograma, você leve em conta a disponibilidade dessas outras pessoas que serão relevantes para o seu trabalho. Então você tem que pensar, bom, se eu quiser me qualificar num determinado mês, então a banca precisa receber esse trabalho com 1 mês de antecedência. E se eu quiser entregar esse trabalho para a banca com 1 mês de antecedência, o meu orientador tem que ter recebido esse trabalho também com no mínimo 1 mês ou 2 semanas de antecedência, porque ele vai ler, vai mandar você reformular e você precisa ter tempo para reformular. Então é importante nesse planejamento, nesse cronograma, você levar em conta a disponibilidade dos outros. Dica número 8. No gerenciamento do tempo, é preciso levar em conta que nós não temos tempo suficiente para fazer tudo o que a gente gostaria de fazer. Você vai precisar de tempo para descansar, porque sem descanso você vai produzir menos. Você precisa de tempo para sua família, você precisa de tempo para a escrita do seu trabalho acadêmico. Então, em função dessa seleção, de você não poder dar atenção e oferecer seu tempo para qualquer coisa, você tem que eliminar as atividades e as pessoas que não são prioritárias, nem para o seu TCC e nem para a sua vida. Na medida em que você gasta muito tempo, por exemplo, em redes sociais, ou então se envolvendo
em problemas de outras pessoas que não são nem seus parentes, não são amigos íntimos, aí você está gastando um tempo precioso que poderia ser dedicado ao descanso, ou à escrita do TCC, ou à sua família, ou ao seu namorado ou namorada. Então, fique longe das pessoas que não são prioritárias e das atividades que não são prioritárias. Você vai ter que fazer uma seleção do seu tempo. Dica número 9. Sempre que você ler algo, faça um breve registro das suas ideias. Se você não registrar suas ideias durante a leitura, é bem provável que você esqueça o que você leu e que mais tarde você tenha que ler de novo porque você não anotou nada. Além disso, se você anotar as suas ideias num arquivo Word, por exemplo, lembre-se de sempre anotar quem é o autor, a obra, o ano, porque depois, durante a escrita do trabalho, fica muito difícil de lembrar o que você leu e onde, em que autor, e é preciso citar as fontes. Antes de ir para a dica de número 10, eu queria pedir para você curtir o nosso vídeo se ele foi útil para você, e também escrever os seus comentários, as suas impressões e as suas ideias a respeito de organização. No final do vídeo vai ter uma surpresinha para quem ficar. Então, dica número 10. Se você tem um tablet, aproveite para ler os textos naqueles momentos de espera chatos, por exemplo, no consultório do médico, ou no ônibus, ou no aeroporto. E se você não tiver um tablet, você pode se organizar para já levar um livro com você. E isso vai evitar que você perca tempo nesses lugares sem fazer nada, só lendo, por exemplo, revistas que não vão avançar em nada para o seu trabalho, e ao mesmo tempo você já vai ter alguma ideia para a sua escrita do seu trabalho. Bom, e a dica número 11, a lambuja, é a respeito do registro. Durante a escrita de um trabalho acadêmico, é muito importante registrar tudo o que acontece. Se você registra exatamente o que você fez para selecionar os dados, se você registra de onde você tirou esses dados, onde você os encontrou, tudo que você registrar a respeito da facção da pesquisa vai enriquecer o seu trabalho e vai ajudar o seu leitor a entender qual é o contexto da pesquisa. Então, é muito importante registrar. Fotos, por exemplo, também são muito importantes, mas você tem que prestar atenção que para você poder tirar fotos de seres humanos, a sua pesquisa tem que ter sido submetida ao comitê de ética da sua universidade. Mas então, fotos, descrições de como foi feito o levantamento da pesquisa, tudo o que for informação que contextualiza a pesquisa para o leitor, enriquece o seu trabalho. Espero que essas dicas tenham sido úteis e no próximo vídeo traremos novas dicas para você que está escrevendo o seu trabalho acadêmico. Até mais, pessoal!